Tudo bem, meus queridos amigos? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre partida estrela-triângulo. Como fazer uma partida estrela-triângulo onde a tensão de alimentação trifásico é 380. Assista o vídeo até o final, fique comigo. Então, meus queridos amigos, para quem não me conhece, eu sou Ricardo Serpa, eu sou eletrotécnico, eletricista de automação e instalações elétricas também aí há mais de 24, quase 25 anos, tá? A gente vai falar sobre partida estrela-triângulo. Eu tenho aqui uma placa de identificação no motor da Nova Motores e você pode perceber que esse motor tem a opção de fechar os cabos, fazer a configuração dos cabos para ligar na tensão de 380 volts trifásico ou 220 volts trifásico. Maravilha! Eu moro em Joinville, Santa Catarina. Nossa tensão de alimentação com fase e neutro é 220. Com duas fases diferentes, fase e fase, é 380. E com três fases, ou seja, o sistema trifásico é 380, tá? FN é fase neutro, FF, duas fases diferentes, FFF, três fases diferentes. Ok? Muitas pessoas não sabem disso, tá? Mas existem regiões do país que fase e neutro é 220 volts. Ok? Neste caso, para ligar esse motor aqui na minha região, eu tenho que fechar em 380. Aí você vai dizer, professor, mas como é que faz para partir estrela-triângulo? Já vou falar sobre isso. Em Curitiba, no Paraná, a tensão de alimentação fase neutra, a tensão lá é 110 volts. Isso mesmo, muitas pessoas não sabem, mas existe 110 volts. Fase e neutro. Fase e fase, 220 volts. E sistema trifásico, 220 volts. Também existem regiões no país que fase e neutro é 127 volts. Fase e fase, 220 volts. E sistema trifásico 220 volts. Então você pode perceber que nessa região ou nessa, o sistema monofásico, praticamente igual, aqui é 110, aqui é 127, sistema bifásico ali, né, com duas fases, é 220 volts, e sistema trifásico também é 220 volts. Já na minha região, sistema monofásico é 220, bifásico aqui duas fases é 380 e trifásico 380. Então, para quem se enquadra nessa região, que precisa de duas fases para ter 220, obviamente o sistema trifásico aí também é 220. E este motor seria ideal para partir estrela-triângulo. Por quê? Porque ele mostra que o meu fechamento estrela é 380 e o meu fechamento triângulo é 220. Então eu fecho esse cara, ele parte em 380, mas recebendo essa tensão. 220 volts. Então ele vai começar a rodar mais devagar porque está fechado para receber uma tensão maior, mas está recebendo uma tensão menor. Depois que ele atingir ali uma velocidade considerável, né? Isso deve ser verificado em cima de cada motor, o que vai estar na ponta do eixo dele, mas vamos chutar aí, sei lá, uns 10 segundos. Ele atingiu uma certa velocidade, aí o sistema troca automaticamente para o fechamento de 220. E ele recebe a tensão em que ele está alimentado. E aí ele já embalou e já era, tá? Porque motores elétricos, eles têm um pico decorrente na hora da partida, para sair da inércia, aquele empurrão, é isso mesmo. Quando você vai empurrar um carro parado, acabou a gasolina, para dar aquele primeiro empurrão, aquele impulso é difícil, depois que o carro embala, vai embora. E motor elétrico, assim, aquele primeiro empurrão é o pico decorrente, tá? E nesse caso seria aqui, ó, o pico de corrente aqui, IP sobre N, seria de 6,6, né, sobre a corrente nominal. Então, 3 amperes, vamos multiplicar aí bem grossamente por 6,6, vai dar quase 19, 20 amperes de pico. Então, esse cara dá um tiro de 20 amperes e depois estabiliza em 3. Agora, quando você fecha ele e faz estrela-triângulo, ele roda mais devagarzinho na partida, com isso o pico é reduzido e depois estabiliza em 220. Show! Professor, na tua região que é 380, como é que vai fazer para partir esse motor? Esse aqui não vai dar, infelizmente. Por quê? Porque
a menor tensão dele já é 220. E no meu caso, a minha menor tensão teria que ser 380. Esse motor não dá. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou precisar de um outro motor. Esse outro motor vai ter que ter na sua placa 660-380. Isso mesmo. Para partir estrela-triângulo, onde o sistema trifásico é 380, eu preciso que a minha placa de identificação do motor mostre 660-380. Neste caso, o meu estrela é 660 e o meu triângulo é 380. Agora, no modelo anterior, o meu estrela é 380 e o meu triângulo é 220. Então, quando você for comprar um motor e ter a ideia de fazer partir de estrela-triângulo, certifique-se qual é a tensão de alimentação do sistema trifásico da sua região. Se for 380, a placa do motor vai ter que estar lá, 660, 380. Se aí for 220 trifásico, então na placa do motor vai ter que estar 380, 220, tá? Sempre a tensão trifásica da sua região deve ser a menor tensão da placa do motor. Aqui é 380, menor tensão 380. Se na sua região é 220, a menor tensão é 220. Espero que tenham gostado dessa aula, uma aula rápida, prática e com bastante explicações. Se você quer aprender mais sobre motores elétricos, né? Porque o dimensionamento do motor não é feito só pela corrente dele, não. Você tem outros fatores, como o fator de serviço, também tem o rendimento do motor, outras coisas que devem ser consideradas no cálculo para dimensionar o motor corretamente. E se você quer aprender a fazer partida estrela-triângulo, partida direta, se você quer aprender a partir motor com inversor de frequência e muito mais, temos o curso de comandos elétricos, um curso completo online com videoaulas, apostila, grupo do WhatsApp para os alunos e o melhor de tudo, um certificado com a carga horária de 210 horas. Isso mesmo, 210 horas, válido em todo o país. Mais informações, chama no Zap ou na descrição do vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus.